Bíblia, fiel palavra de Deus. Bom dia, irmãos. Hoje, dia 12, segundo domingo do mês de dezembro, dia em que nós, evangélicos, comemoramos o dia da Bíblia. A Bíblia, o livro antigo, mais lido, mais vendido no mundo. Falar da Bíblia é algo maravilhoso, esplêndido. Falar deste livro que mudou a minha vida e a vida de muitos. E até hoje continua nos falando, nos consolando, nos trazendo fé e esperança, nos animando nos dias difíceis. É este livro, a Palavra de Deus. Amém? 2 Timóteo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia foi inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus para nós. E do que ela nos fala? Ela nos fala do amor de Deus para com o homem. João 8,32 diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, a Bíblia nos liberta do pecado, ela transforma vidas, traz fé e esperança de vida eterna. Josué 1,8 também diz: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Portanto, devemos fazê-la conhecida. Quem a conhece, quem obedece, tem a promessa de vida eterna e de viver bem. Vamos falar com Deus. Deus querido e amado, te louvo, te agradeço, Pai querido e amado, pelo livro, a Bíblia, a palavra do Senhor, que nos traz, Senhor, tanta esperança e fé, que nos, Senhor, consola em momentos difíceis. Deus abençoa, Senhor, que muitos, Senhor, possam conhecer esta palavra, muitas nações, tribos, Deus, que ela seja conhecida, que ela entre, Senhor, na casa, Senhor, de pessoas, Pai, do mundo inteiro, de pessoas que não te conhecem, porque ela traz a paz, ela fala de ti. Nos abençoe, Pai, neste dia, abençoe a pessoa que vai ministrar a tua palavra, que é a verdade. Fica conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E vamos seguir com o louvor e a ministração da palavra de Deus. Às 19h15, neste mesmo canal, vamos nos encontrar, ouvir mais da palavra de Deus. A todos, uma ótima semana e fiquem na paz do Senhor Jesus. Tua palavra, lâmpada para os meus pés.
Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã de domingo, nós estamos estudando essa revista de adultos da editora Fé. Nós estamos falando sobre as marcas de uma igreja saudável. E hoje nós vamos estudar a terceira parte dessa lição que nós estamos estudando sobre a pureza das vocações na igreja. Hoje nós vamos falar sobre viúvas. Mas antes de nós começarmos a nossa lição, eu gostaria de orar com os irmãos. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é tudo que nós temos nessa vida para sermos felizes. O Senhor é o motivo do nosso acordar, do nosso dormir. O Senhor é o motivo da nossa adoração, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nessa manhã nós nos reunimos com a igreja do Senhor, com o objetivo de estudarmos a palavra do Senhor, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E queremos pedir, Senhor Deus, encarecidamente, que o Espírito Santo do Senhor nos oriente, que Ele abra a nossa inteligência, que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento e principalmente, Senhor Deus, que Ele nos dê ânimo,
Meu Deus, nos dê entusiasmo para que nós possamos ser uma igreja militante, sábia, sabendo, Senhor Deus, o que o Senhor quer de nós, sabendo, Senhor Deus, que nós temos que fazer tudo o que tivermos, tudo o que pudermos, para sermos agradáveis ao Senhor, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu peço que o Senhor esteja conosco nessa manhã, nos orientando nessa lição que vamos estudar. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O nosso texto básico que nós estamos estudando é 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 40. Quem estiver com a Bíblia em mãos, se quiser abrir para acompanhar a nossa leitura de hoje. Esse texto já foi lido nas 2 aulas anteriores, o texto todo, né? Hoje nós vamos nos ater a alguns versículos desse texto. Nós vamos ler de 1 Coríntios 7 até o versículo 17 ao 20. Vamos então voltar aqui. Então, nesse texto nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7 até o versículo 20. Começa assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó homem, se salvará teu marido? Não, desculpe. Pois, como sabes, ó homem, se salvarás teu marido? Nossa, gente, não estou conseguindo ler, não, peraí. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Palavra do Senhor. Então, como nós vimos em aulas anteriores, nós falamos que Deus dá um dom para cada homem, para cada mulher. Para alguns, o dom de ser celibatário, de viver no celibato. O que é isso que nós já estudamos? É a pessoa não se casar, passar a vida cuidando das coisas seculares, mas principalmente dedicando muito mais tempo à comunidade de fé, às coisas de Deus, ao reino espiritual. Falamos do dom que Deus dá para aqueles que nasceram para ser casados, para constituir família. A esses Deus ordena que ele cuide, em primeiro lugar,
das coisas da sua família e depois das coisas de Deus. Quer dizer, tem que distribuir o tempo entre as coisas da comunidade, o cuidado com a comunidade de fé, com a comunidade cristã, mas também com a família. Então, esse tempo tem que ser bem dosado. Ele tem que cuidar da esposa, ele tem que cuidar dos filhos. Não é fácil ser casado, ter uma família, constituir uma família, orientar os filhos. É uma tarefa difícil, mas abençoada por Deus para o homem que tem o dom de ser casado. Para o homem viúvo, solteiro, Deus dá outra orientação, né? Que eles, se puderem, não se casem novamente, se dediquem às coisas de Deus. Para a mulher também. Para a mulher a mesma coisa, né? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a viuvez. Nós também falamos em aulas anteriores sobre quando o casamento, o homem que tem o dom para ser casado, quando o casamento é desfeito, como é que ele deve agir perante a sociedade, a comunidade cristã, perante as coisas de Deus. Se ele não tiver condições de jeito nenhum de se manter no casamento, que é melhor mesmo que se separe, mas que não abandone os filhos, mas que tenha respeito pela ex-esposa, se casar de novo, né? Procurar ser com a mulher cristã e, se possível, manter a família unida. É uma tarefa muito árdua, né? Mas que quando não tem outra opção, não tem jeito de jeito nenhum, né? Quando realmente aquilo que Deus uniu é preciso ser separado, né? A igreja tem que aceitar esses irmãos. Se eles quiserem ir para a liderança da igreja, eles podem ser para a liderança, mas eles têm que viver uma vida reta, uma vida longe da promiscuidade, uma vida agradável a Deus. Amém, irmãos? Vocês lembram dessas aulas anteriores, dessas coisas que nós estudamos? Hoje nós vamos falar sobre a viuvez. O que a palavra de Deus nos fala sobre a viuvez? Em 1 Coríntios, o restinho do texto, né, que nós lemos, que é 1 Coríntios 7, de 1 a 40. Nos dois últimos versículos diz o seguinte: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, Paulo fala que ela está, a partir do momento que o marido morreu, a mulher está livre para contrair novo casamento. Mas a opinião dele, pessoal de Paulo, é que fosse melhor que ela permanecesse viúva para ter mais tempo para cuidar das coisas de Deus. Lembrando, irmãos, que na época de Paulo, Paulo tinha, aliás, a comunidade cristã daquela época tinha a ideia de que Jesus voltaria logo, que Jesus já estava voltando e era logo. Então eles achavam que tinha que dedicar muito tempo somente e se preparar para a vinda de Cristo. Hoje é diferente? Não é. Nós temos que passar muito tempo da nossa vida, a maior parte da nossa vida, nos preparando para a vinda de Cristo. Jesus está voltando, ele vai voltar. E pode ser a qualquer momento. Como a Bíblia diz, ele virá como ladrão, de repente. A hora que você menos esperar, Jesus está voltando em glória. Maravilha. Quero estar preparada para ver meu Jesus voltar em glória. E eu creio que eu desejo de todos os irmãos também, né? Mas hoje nós damos continuidade à nossa vida. Porque Jesus quer nos encontrar como? Na lida. Na lida é sendo útil socialmente falando, né? No trabalho, na igreja, nas coisas de Deus, nas coisas do mundo secular, né? Então é assim que tem que ser. A nossa visão hoje é diferente da visão que eles tinham no tempo de Paulo, né? No tempo da igreja primitiva. A primeira vez no Antigo Testamento que se fala sobre o termo viúva foi lá em Gênesis 38:11, quando Judá
estava conversando com a sua nora, Tamar, né, no relato que ele teve, porque ela era viúva de um de seus filhos, e o outro filho também não quis ter filhos com ela, né, da posteridade através dela. Vamos ler o texto. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. A descendência no Antigo Testamento, no tempo aqui de Judá, né, de seu filho Onã, do seu outro filho que era marido de Tamar, né, que ambos morreram por quê? Porque na hora do coito sexual, eles deixavam que o sêmen caísse em terra para que não tivesse filhos através de Tamar. E isso não era de acordo com as leis de Deus vigentes naquele tempo, né? Então, naquela época, nós sabemos que Deus punia como? Com a morte. Então, os dois filhos de Onã morreram por esse motivo. Um morreu sem ter filho, o outro morreu porque não quis ter filho com a mulher de seu irmão, para dar descendência a seu irmão. Então, essa história, gente, de ter o dom de ser casado, de constituir família, de dar descendência para o povo de Deus, é coisa antiga. É isso que Deus espera para os homens que têm o dom de constituir família, certo? Então, da mesma forma que Deus punia com a morte naquela época, Deus não é outro, Deus é o mesmo, né? Deus também não se agrada quando o casal se casa e não querem ter filhos, se abstém de ter filhos. Não é pecado você já ter 4, 5 filhos, ou não ter condições de criar mais nenhum filho e usar um anticonceptivo, né? Mas é pecado você se casar com outros objetivos a não ser dar descendência ao povo de Deus. O objetivo da união do homem com a mulher é gerar filhos, para ter posteridade, para ter descendência. Amém, irmãos? Então, olha o castigo, né, que aconteceu com o marido, com o cunhado de Tamar, porque, segundo a lei, se o irmão morreu, o irmão mais velho morreu, deixou a mulher sem filhos, ele teria que se casar com ela e gerar filhos, e ele não fez, não obedeceu à lei de Deus. Tamar ficou viúva e foi mandada de volta para a casa do pai, com a promessa de quando o outro cunhado, que ainda, pelo jeito aqui, era uma criança, se tornasse homem para se casar com ela. Então, a responsabilidade do casamento sempre foi grande. Gerar filhos, gerar descendência para o povo cristão é responsabilidade daqueles que têm o dom de serem casados. Deus, ele expressa um grande cuidado com as viúvas. Da mesma forma que Judá se expressou um grande cuidado para com Tamar, mandando para a casa dos pais, pedindo para que ela guardasse, para que quando tivesse viúva, certamente cuidando financeiramente também dela. Se os pais tinham condições, os pais certamente cuidariam, mas ele estaria sempre por perto, dando apoio em todas as áreas. Deus também tem cuidado para todas as outras viúvas que ainda existem, né? E vão sempre existir. Lá em Êxodo 22, 21, 24, fala que Deus ouve o clamor dessas mulheres, da mulher viúva. A viuvez, gente, é uma coisa dolorida. Às vezes o casal fica por anos juntos, né? Quem é casado há bastante tempo,
ou quem já teve um relacionamento duradouro e teve uma perda dessa, sabe o quão dolorido é. O mundo perde o sentido, o chão se abre. Se não for Deus, se a pessoa não tiver uma comunhão com Deus, uma fé em Deus, não tiver, vamos dizer assim, intimamente ligada a Deus, a dor não passa, a dor não cessa. Porque é como se tivesse tirado um pedaço da pessoa. Quando a gente se casa, nós nos tornamos o quê? Uma só carne. Né? Quando há a ruptura, a carne é rasgada, igual nós já vimos. Há dor. Né? Às vezes a dor não passa nunca. Né? Então, lá em Êxodo 22, 21, 24 diz: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Então Deus está falando, cuide, não aflija, tá? Não mexa com as viúvas nem com os órfãos, porque senão o castigo vem de igual tamanho. Não é assim? Vamos continuar aqui. Deus também executa justiça em favor das viúvas. Lá em Deuteronômio 10, capítulo 17, versículo 17 a 18. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Mais uma vez, a palavra de Deus falando que Deus executa justiça em favor dos fracos e oprimidos. Entre eles estão as viúvas e os órfãos. Deus, nesse sentido, as trata com compaixão excepcional por serem pessoas indefesas. Deus é juiz das viúvas. Hoje, gente, na nossa lei hoje, nos dias atuais, na nossa lei romana, né, que tem vigor no nosso país, nós sabemos que as viúvas são amparadas, desde que o seu cônjuge anterior tivesse o trabalho, né, elas têm pensão, né, vitalícia desses maridos. Mas naquele tempo não existia isso. Então, Deus já deixava essa responsabilidade para a liderança, que cuidassem das viúvas e dos órfãos. As mulheres não tinham renda pessoal. Hoje, as mulheres trabalham, as mulheres têm sua própria renda. É diferente, falando financeiramente, mas as viúvas e os órfãos, eles não precisam só de apoio financeiro. Eles precisam de apoio espiritual, eles precisam de apoio emocional, eles precisam ser acolhidos pela comunidade cristã. E às vezes isso passa. E Deus está de olho na nossa comunidade. Deus está vendo como é que nós agimos, como é que a nossa igreja age perante essas situações. E Deus é justo. Deus vai defender os órfãos e as viúvas, né? As pessoas que estão sofrendo com a perda do líder familiar, né, de um membro importante da família, que é o pai ou a mãe, dentro da nossa comunidade. Lá em Salmo 65, versículos de 5 a 7 diz: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugido dos mares, o ruído de suas ondas e o tumulto das gentes. Então, Deus é tremendo, Deus é nossa esperança, Deus é poderoso. Então, é nele que os órfãos, as viúvas têm que se refugiar. É nele que a comunidade cristã se fortalece em prol desses membros que estão em situações de sofrimento, de perda.
Deus trata as viúvas com a mesma consideração que os órfãos. Então, tanto os órfãos como a mãe dos órfãos, as viúvas como os órfãos, o sofrimento é igual. Né? Os filhos perdem os pais, perdem a mãe perde o marido perde a esposa. Então, Deus trata, Deus cuida com consideração, a mesma consideração, esses dois. Lá em Salmo 146, 9 diz: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Então Deus cuida dos mais fracos e Deus pune os ímpios, aqueles que não temem, não tremem diante dele e são tendidos a fazerem coisas para o mal contra esses que Deus protege, né? Que são os que precisam, os desamparados, os mais fracos, os oprimidos. Deus também protege a herança dessas mulheres viúvas. Lá em Provérbios 15, 25 diz: o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Devido à solicitude de Deus para com as viúvas, o povo era quase sempre exortado a proteger, a prover para as viúvas, sendo cuidadoso ao executar justiça em favor delas. Então, no Antigo Testamento, a palavra de Deus era clara, a palavra de Deus era proclamada para o povo, ensinando-os a serem cuidadosos e serem justos para com as viúvas e para com os órfãos. A palavra de Deus é a mesma, irmão. Mesma palavra de Deus que era para o pessoal no Antigo Testamento, para nós hoje. Nós também temos que ter esse cuidado. Às vezes, passa despercebido por nós e a gente não toma nenhuma atitude. Deus está vendo e Deus vai nos cobrar. Né? Então, a comunidade cristã tem que ter obrigação de cuidar, seja financeira, mas principalmente emocional e espiritual das viúvas, dos viúvos e dos órfãos que existirem em nossa comunidade. Os líderes no Antigo Testamento, eles tinham a responsabilidade de defendê-las, tendo cuidado de que a justiça fosse feita. Então, lá em 1 Timóteo 5,3, Paulo diz: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Lá em Isaías 1, 17, 23 diz assim: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos, como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Então, o que é que nós estamos lendo aqui? Isaías, um profeta, né, proclamando o que ele ouvia de Deus, avisando que a cidade que antes era abençoada por Deus, hoje estava negligente, não estava mais cuidando dos órfãos e das viúvas. Não, Deus falava através do profeta Isaías para o povo naquela época, já dizendo para eles defender o direito dos órfãos e pleitear a causa das viúvas. Essa mensagem era só para eles, então essa mensagem é para nós também, nos dias atuais. Amém, irmãos? Concordam? Então,
a razão dessa preocupação ela é evidente, né? A viúva eram quase sempre idosas, tinham poucos recursos, sendo presas fáceis de pessoas inescrupulosas. Isso está lá no Dicionário Nacional de Teologia do Antigo Testamento, na página 77. Por isso, Paulo exorta a igreja a cuidar das viúvas. Já no Novo Testamento, no tempo da igreja primitiva, estudioso da palavra de Deus como Paulo era, né? Paulo sabia o que Isaías estava pregando, sabia o que Deus, qual era a mensagem que Deus estava passando através da boca do profeta Isaías. Então, lá em 1 Timóteo 5, 3 a 11, diz o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Aí agora o restinho a gente continua lendo, né? Jesus conta a história de uma viúva pobre que deu tudo o que possuía em oferta no gasofilácio do templo. Jesus estava alertando aos grandes do templo que aquela viúva que precisava ser cuidada, estava cuidando das coisas de Deus. Ela deu tudo o que tinha em prol do reino de Deus, né? Então Jesus também tinha olhos. Jesus via o que estava acontecendo com as viúvas. E assim, gente, nós temos que ter na nossa igreja a visão de Cristo. Nós temos que estar de olho também. Temos que ver o que está acontecendo, o que estão fazendo, como estão vivendo os viúvos, as viúvas e os órfãos. Que muitas vezes, em muitas igrejas, são abandonados, né? Às vezes não aparece na igreja, ninguém procura saber, ninguém vai na casa ver o que aconteceu, né? Então, irmãos, vamos ter outro olhar, vamos ter o olhar de Jesus, o olhar de Paulo, né? Vamos ouvir o que Deus falou através do profeta Isaías sobre o cuidado com as viúvas, os viúvos e os órfãos. Ao abordar o tema das viúvas, portanto, Paulo ensina que a mulher está casada até a morte do marido. A única forma de dissolver o casamento, exceto por adultério ou abandono de um dos cônjuges por causa da fé cristã, é a morte do cônjuge. Com a morte do cônjuge vem a viuvez, né? Que é triste, uma despedida triste, né? A morte de um cônjuge, a separação, a ruptura, né? A carne que antes estava unida, sendo rasgada, dilacerada, separada. Então, é uma perda muito grande, é um sofrimento grande e que precisa ser cuidado por Deus e cuidado pela comunidade cristã. Amém? Esse entendimento de Paulo está de acordo com o que ele mesmo diz lá em Romanos 7, de 2 a 3, que diz: assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, fica livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. Essa é uma linguagem diferente da nossa, porque ela é da Bíblia de Jerusalém, né? Quanto às viúvas, Paulo tem 2 conselhos para as viúvas. O primeiro é que as viúvas, ao resolverem se casar novamente, não procurem um marido que não seja cristão. Paulo utiliza a expressão no Senhor apenas lá no versículo 39. O marido apropriado para uma mulher que ficou viúva na igreja é um homem da própria igreja. Se o casamento entre um cristão e uma pessoa não cristã é difícil de ser conciliado, muito mais um casamento em uma mulher que já teve um marido cristão e ficou sozinha, acostumada com o marido acompanhá-la em todas as atividades da igreja, orarem juntos, fazerem estudo bíblico junto. Imagina se ela se casa com um homem que não vai participar com ela dessas atividades, né? É muito triste. Neste caso, Paulo reconhece que a mulher viúva deve buscar no Senhor uma pessoa para se casar novamente. Buscar onde, irmãos? No Senhor. Como é que se busca um marido no Senhor? Em oração, pedindo a Deus para que mande, para que envie a pessoa correta. E se for da vontade dele, essa pessoa vem. Vem, e essa pessoa vem do jeito que a gente pediu.
O segundo conselho de Paulo é que as viúvas permaneçam como estão, ou seja, que não se casem novamente. Elas possuem o direito, mas Paulo ensina que na sua visão a mulher será mais feliz se não se casar novamente. Se Paulo estava centrado na volta de Jesus como epicentro de sua pregação, a senhora idosa também vai dispor de mais tempo para o trabalho do Senhor se não contrair novo casamento. Isso a gente fala a mulher, mas serve também para o homem, né? Então, o homem vai ser mais útil no serviço do Senhor, vai ter mais tempo para se dedicar ao serviço do Senhor se for solteiro. E para nós concluirmos, irmãos, esse estudo, vamos relembrar que há um chamado de Deus para os irmãos da comunidade de fé. Alguns foram chamados para serem consagrados integralmente ao ministério cristão e o fazem sendo celibatários, não contraindo matrimônio, mas vivendo uma vida em retidão, sem promiscuidade. Amém? Geralmente, essas pessoas que se dedicam ao trabalho do Senhor, que não se casam, elas fazem muitas missões, elas vivem a vida em função de difundir o Evangelho, levar a palavra de Deus a toda criatura até os confins da terra, né? Alguns foram chamados para se casar e cuidar da esposa ou do marido e dos filhos, e outros foram chamados, após interromper o casamento, a continuar viúvos para se dedicarem no serviço de Deus. Os que foram chamados a constituírem casamento têm que procurar construir uma família centrada no Senhor, né? Onde Deus é o Senhor, onde, como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ensinar os seus filhos do caminho do Senhor, desde bebê, desde o berço, para que eles não se desviem para a direita, mas que eles se tornem grandes homens, grandes servos, com amor e temor diante de Deus. Amém, irmãos? Há um chamado para todos. Paulo enfatiza que esse chamado deve ser exercido com santidade e amor. Os viúvos são aconselhados por Paulo a dedicar o seu tempo a Deus e devem ser alvo do cuidado da comunidade cristã, especialmente quando estão desamparados. Desamparados em que sentido? Em todos. Financeira, psicológica, espiritualmente. A igreja, a comunidade tem que abraçar, acolher, cuidar do viúvo e da viúva da igreja. Amém? Esse foi o estudo dessa parte, que são os dons, né, da igreja, que existem dentro da igreja, respondendo a uma carta que Paulo recebeu, dizendo que havia essa dúvida na igreja de Corinto. Se para ser um líder espiritual na igreja, a pessoa deveria ser ou não casados, conforme se exigia na lei judaica. Os rabinos, eles eram obrigatoriamente teriam que ser casados. Mas na religião cristã, irmãos, cada um pode ser o que quiser, conforme o dom que Deus lhe deu. O líder pode ser celibatário, o líder pode ser casado, o líder pode ser viúvo, casado novamente, ou o líder pode ser um viúvo solo, né? Desde que ele tenha uma vida reta diante do Senhor, ele se comprometa diante de Deus, esteja comprometido com a palavra do Senhor, que não faça nada que venha contra o que a palavra de Deus ensina. Esse líder é bem-vindo. E cada um vai ser útil da forma e na quantidade de tempo que ele tiver para a comunidade cristã. Amém? Então, que Deus abençoe o nosso líder, esteja ele na situação em que ele se encontrar, que Deus o mantenha firme, fiel à sua palavra e muito útil em suas mãos para fazer com que a nossa comunidade cristã seja cada dia mais agradável ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até a noite no nosso culto de adoração.